pastor Timóteo já adiantou que nós estamos neste mês de março e também será no mês de abril, que é o mês da Páscoa, nós vamos estar falando sobre esses encontros com Jesus, né? Olhando especialmente narrativas que nós temos na Bíblia, que falam, que contam de pessoas se encontrando com Jesus, mas também textos bíblicos que falam do impacto do encontro de Jesus sobre algumas pessoas. E hoje eu queria começar então essa série observando o texto de João 3, de 1 a 15, porém, neste momento, nós vamos ler apenas o verso 3, tá bom? João 3:3. E eu peguei aqui na versão da NAA, que vai estar na tela, para que a gente possa participar lendo juntos, tá bom? Você pode ler comigo? Vamos lá? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Foi bom para aquecer? Vamos de novo, assim, com toda convicção, juntos lá? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essas palavras foram ditas por Jesus a um homem chamado Nicodemos, que aparece no versículo 1, a apresentação dele. Nicodemos, ele é apresentado como pertencente aos fariseus. Esse nome fariseus é o nome de um grupo. É um grupo que formava um partido político-religioso no tempo de Jesus. E esses fariseus, eles eram muito influentes no mundo judaico de então. Eles surgem ali pelo século II a.C., mais ou menos. Eles eram bem vistos pelo povo judeu, porque, na verdade, era um grupo de homens bastante radicais na observação da lei, da Torá escrita e das tradições orais também que foram surgindo ao longo do tempo no meio do povo judeu. O Tim Keller, no seu livro chamado Encontros com Jesus, ele define Nicodemos como um líder prestigiado do sistema civil e religioso de moral elevada. Esse homem, ele é apresentado como um destacado líder judeu, que ele vai de noite ao encontro de Jesus. E como é típico desse tipo de gente, ele cumprimenta Jesus esboçando muita cortesia, muita elegância, destacando as impressões que Jesus estava deixando no meio do povo ali daquela época, por causa dos sinais que ele vinha demonstrando. E o Nicodemos acaba dizendo para Jesus que ninguém poderia fazer o que Jesus fazia se não viesse da parte de Deus. Mas a reação de Jesus forma um diagnóstico certeiro. Jesus fala assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E sabe que é razoável que um homem que passou a vida adorando a Deus, depois ele vai dizer como pode um homem velho nascer de novo. A gente presume que o Nicodemos não era uma pessoa jovem, era um homem maduro. Mas é razoável a gente pensar que um homem que passou a vida adorando a Deus, de acordo com o rigor da tradição judaica, ele deve ter ficado um pouco ofendido com esse pronunciamento estranho de Jesus. Mas a maneira como o diálogo vai seguindo, vai revelando que Jesus foi certeiro, porque havia neste homem tão prestigiado um drama interno. E esse drama era justamente se ele iria ou não entrar no reino dos céus. Será que o que ele estava fazendo era suficiente para entrar no reino dos céus? E por que a gente entende isso? Porque ele chega todo, expressão que a gente usa hoje, né? Todo ceboso, né? Todo meloso, elogiando Jesus. E Jesus nem se dá conta disso, diz assim: olha, eu só sei que para entrar no reino dos céus precisa nascer de novo. E ele embarca nesse assunto. Porque, na verdade, assim, por que Jesus faz isso? Porque Jesus sabe o que tem no coração dele. Se você ler o texto todo, em algum momento vai dizer que ninguém precisava dizer o que se passava no coração do ser humano. Ele sabia. Jesus sabe o que ele veio buscar, sabe o anseio dele, sabe a dúvida dele. E ele embarca nesse assunto com Jesus. E quando a gente faz uma leitura desse encontro de Nicodemos com Jesus, em conjunto com o capítulo 4 de João,
que é o encontro da samaritana com Jesus, que é o próximo capítulo aí, né? Nós estamos no capítulo 3, facilmente nos levaria a concluir que aquela mulher marginalizada, que não parava em nenhum casamento, ela precisava nascer de novo. Mas Nicodemos parece não se enquadrar nesse tipo de conversa. Porque ele é um sujeito fino, elegante, religioso, educado, sabe reconhecer o valor de Jesus. Mas é a ele que Jesus disse: é necessário nascer de novo. Nascer de novo é uma necessidade de todo ser humano. Todo ser humano tem que ter um encontro com Jesus. Um encontro que o leva a renascer, a dar à sua vida um novo sentido, a fazer com que haja uma experiência transformadora. Por isso, nesta manhã, eu quero que você partilhe comigo aqui e observe algumas realidades que esse texto expõe. Realidades que têm a ver com o ser humano. Porque este encontro de Nicodemos com Jesus expõe 3 realidades, nós precisamos refletir nelas. Que assim, muitas vezes nós somos cristãos de verdade, eu acredito nisso, né? Eu acredito que você morreu hoje, você vai para o céu. Mas o problema é que muitas vezes nós não sabemos o que exatamente aconteceu conosco. E quando nós não sabemos exatamente o que aconteceu conosco, pode ser que a nossa eficiência na vida cristã, a nossa eficiência no testemunho cristão seja prejudicada. Porque a gente não sabe o que aconteceu. A gente só experimenta isso e vai usufruir com certeza da vida eterna. Ou pode ser também que quem está em casa, ou quem está aqui, também não teve um encontro de verdade, precisa ter. Por isso que é importante a gente falar sobre essas coisas. Então, há 3 realidades no texto aqui. A primeira realidade é a realidade da insuficiência humana. Ou seja, o ser humano ele é insuficiente em si mesmo, para por si mesmo alcançar a salvação. O ser humano sozinho, do jeito que ele vai para o inferno. Ele precisa de uma intervenção divina. E é importante a gente entender isso. O verso 2 diz assim: este, o Nicodemos, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Chama atenção essa humildade de Nicodemos, porque ele chama Jesus de Rabi. Rabi era um título oficial na cultura judaica para reconhecer pessoas estudadas, gente entendida das leis de Moisés, não é? Do Antigo Testamento, pessoas que poderiam realmente ensinar, que as pessoas sentavam para aprender com esses rabis, né, que hoje a gente chama de rabino, né, que é um líder judaico. Mas o Nicodemos, ele tem a humildade de reconhecer Jesus como rabi, mesmo que Jesus fosse um jovem, comparado ao Nicodemos, sem nenhum treinamento formal. Mas ele olha para Jesus e diz, ele é um instrumento de Deus, ele pode ser usado por Deus, de fato, né? Mas observa que esse respeito que o Nicodemos teve por Jesus era insuficiente para garantir salvação eterna, entrada no reino de Deus. A boa fé de Nicodemos não precisava apenas de alguns ajustes, como a gente imagina. Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Sabe o que significa essa conversa que eles estão tendo aqui? É como se você tivesse uma dívida enorme para pagar. E você chega lá, né, no banco, às vezes, numa financeira, sei lá, alguma coisa assim, você diz assim, olha, eu tenho um valor para pagar, eu queria abater dessa dívida. Tem como abater um pouco desse valor, dessa dívida aqui? E a pessoa que te atende diz assim, olha, nem essa dívida. O papel que você tem não vale nada. Está tudo errado aí. E você estava com tanta expectativa, dizendo assim, puxa, o valor que tem quase que paga a dívida. Quem sabe numa conversa ali, ele vai dizer assim, não, por isso aí que você tem, vamos quitar essa dívida. A pessoa diz assim, isso aí foi um erro de sistema.
Vamos ter que zerar tudo, começar tudo de novo. Como é que você se sentiria? Você fala assim, meu Deus, né? Fui tão animado, achando que agora eu estou perto de pagar minha dívida, e agora ele está dizendo que vou ter que começar tudo do zero. Isso aqui não vale nada, esse papel não vale nada, o dinheiro que eu tenho não vale nada, isso aqui não serve para nada, eu vou ter que começar tudo de novo. É mais ou menos isso que Jesus está falando para o Nicodemos. Está dizendo, olha, o que você tem não serve para nada, nada. Você vai ter que nascer de novo. A sua boa fé, o seu respeito, a sua religião, os anos de observância da lei judaica não serve para nada. Você vai ter que nascer de novo. Você percebe o drama de Nicodemos? Com isso, se a gente compara Nicodemos com a mulher samaritana, não é difícil admitir que para nós, a mulher junto ao poço estava mais perdido do que Nicodemos, não é? Qualquer um de nós vai concluir isso. Mulher junto ao poço é uma mulher que não para em casamento nenhum. Uma mulher sozinha ali, não sabe nem quantos maridos teve direito. Agora, Nicodemos não, é uma pessoa bem apessoada, como a gente fala, né? Elegante, educado, respeitoso com Jesus, no caso, né? Mas para Jesus, Nicodemos estava tão perdido quanto a mulher samaritana. Por isso que é importante a gente ler essas passagens em conjunto, entender que para Jesus, se a samaritana estava perdida e precisava de água, a água da vida, o Nicodemos também está perdido, ele precisa também da água da vida, ele precisa nascer de novo da água e do Espírito. Está tão perdido um quanto o outro, todos estão perdidos. Fica claro que o esforço humano é insuficiente para nos salvar. É preciso uma experiência transformadora que nos faça nascer novamente. Jesus ele esboça um entendimento do pecado mais profundo, muito mais profundo que tem a maioria de nós. O que nós achamos que é pecado? Nós achamos que pecado são as coisas erradas que nós fazemos. Mas nós não seremos condenados por essas coisas erradas que nós fazemos, entenda isso. E essa é a dificuldade que nós temos de entender a graça de Deus. Porque é impossível que alguém, mesmo tendo recebido a graça de Deus, tendo certeza de salvação, viva uma vida sem pecado nenhum. Nós vamos pecar. E se o pecado nos tira do céu, nos rouba o céu, nos leva para o inferno, que segurança eu tenho, você tem, de que nós vamos para o céu? O pecado que nos afasta de Deus de fato e nos corrompe e nos leva para o inferno, não são os atos que nós cometemos, mas é uma natureza pecaminosa que está em nós, precisa ser modificada por Deus. Por isso, para Jesus, o pecado é procurar salvação em outra coisa que não é Deus. É se colocar no lugar de Deus, é tornar seu próprio Senhor e Salvador. É a transgressão do primeiro dos 10 mandamentos, que diz, o primeiro mandamento, que é para amar a Deus sobre todas as coisas, e não é para ter outros deuses diante de si. Mas quando nós achamos que a nossa bondade, a nossa performance como cidadãos, como pessoas, isso pode, de alguma forma, contribuir para a salvação, na verdade, nós estamos sendo o nosso próprio Salvador. Porque nós confiamos em nós mesmos. E Deus não quer isso. Por isso que Jesus está dizendo, é preciso nascer de novo. Nós achamos que por sermos pessoas consideradas boas, isso é suficiente para a gente merecer salvação. E não é. Para você entender bem isso, me deixe usar uma ilustração desse livro que eu citei aqui do Tim Keller, que chama Encontros com Jesus. O Tim Keller, ele diz assim, imagina uma viúva que tem um filho. E essa viúva, com muito esforço, ela consegue criar esse filho, um filho só que ela tem. E ela então empenha todo o seu esforço, recursos, e coloca esse menino na universidade.
E ele então estuda, ele se doa pela universidade, e enquanto isso acontece, ela vai impregnar na cabeça dele, dizendo assim: meu filho, eu quero que você tenha uma vida correta, eu quero que você sempre diga a verdade, que você trabalhe muito, cuide dos pobres. E aí diz que depois de formado na faculdade, esse rapaz, ele parte para seguir a sua profissão e vida. E nunca mais ele fala com a mãe, ele nunca mais passa um tempo com ela. Pode ser que de vez em quando ele manda um cartão de aniversário para ela, de vez em quando ele faz algum telefonema, mas ele nem visita essa mãe. E se você perguntasse sobre o relacionamento desse rapaz com ela, o rapaz vai responder para você. Ele vai dizer assim, eu não tenho nada a ver com ela pessoalmente. Mas eu sempre digo a verdade, eu trabalho duro, eu cuido dos pobres. Eu tenho vivido de forma correta. Isso é tudo que importa, não é? O relacionamento com ela não é importante. Eu duvido que você se daria por satisfeito, satisfeita com essa resposta. Porque você diria assim, não basta levar a vida moral que essa mãe ensinou. Essa mãe merece mais que isso. Essa mãe merece amor, essa mãe merece lealdade, essa mãe merece gratidão, não é isso? Todos nós pensaríamos assim. Todo mundo em sã consciência diria assim, não, puxa, uma viúva que se esforçou tanto, criou um filho, e se deu tanto por ele, e agora ele é uma pessoa que cuida dos pobres, ele é uma pessoa correta, ele segue princípios, mas ele não tem amor nenhum pela mãe. Ele não tem relacionamento nenhum pela mãe. Ele dizia, não, ele está certo. Ele não está certo, ninguém acharia certo. Por isso que entenda isso. Se o comportamento desse filho de uma viúva é condenável na sua cabeça, o seu comportamento, ainda que seja assim, mas eu observo o que a Bíblia fala, eu ando tudo corretamente, eu faço tudo certinho. Se você não tem um relacionamento com Deus, de gratidão, de amor, de visão da graça de Deus, você é tão condenável quanto o filho dessa viúva. Consegue entender? É isso que você tem que dizer para as pessoas lá fora. Porque lá fora nós vamos encontrar muita gente boa. Gente boa. Gente melhor que nós, muitas vezes. Tem comportamento ilibado. Gente educada, elegante, gente correta. Nunca botou um cigarro na boca, nunca botou um copo de cerveja na boca. Gente assim que não fez nada de errado. Mas a questão é, essas pessoas acham que elas podem se salvar. E nós precisamos dizer para elas, se existe um Deus, você também lhe deve literalmente tudo. Se existe um Deus, você deve muito mais do que uma vida decente no sentido moral. Você deve amor, deve lealdade a esse Deus, porque Ele deu vida para você. E não basta simplesmente dizer assim, mas eu vivo corretamente. Mas tem que viver para Ele, tem que nascer dEle, nascer para Ele. Ele merece ocupar o centro da sua vida. Mesmo que seja alguém bom, caso não permita que Deus seja o Deus de sua vida, isso é tão culpado por pecar quanto Nicodemos era, quanto a samaritana era, quanto a ilustração que eu estou dizendo aqui, o rapaz também era. Há em nós uma insuficiência. Tudo o que fazemos é insuficiente. Por isso Jesus está dizendo, você precisa nascer de novo. Só nascendo de novo que você pode entrar no reino dos céus. Nós precisamos nascer de Deus. Precisamos nascer para Deus. Isso é zerar a vida e se entregar completamente nas mãos de Deus. Amém? Insuficiência humana, nós precisamos entender essa realidade. Uma outra realidade que nós precisamos entender é a incapacidade humana, que é diferente de insuficiência. Insuficiência significa que o que eu faço é insuficiente. Mas incapacidade significa que, ainda que você queira fazer, você descobre que você não é capaz de fazer. Você não tem como fazer aquilo que verdadeiramente salva. Verso 4 diz assim, Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho?
Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Nicodemos está perguntando como é que pode? Porque eu sou incapaz de fazer isso. O ser humano é incapaz de se tornar um nascido de novo por seus próprios esforços. Então, mais do que atos insuficientes, há uma incapacidade de praticar atos que sejam corretos. Não é que Nicodemos estivesse achando que Jesus estava falando de nascer de novo da barriga da mãe, literalmente, né? Eu acho que o Nicodemos, entendido como ele era, ele não pensava dessa forma. Mas o que ele estava expondo aqui é a sua incapacidade de por si próprio mudar de vida, operar um novo nascimento. Ele está dizendo, o que a gente fala bem popularmente, Senhor, eu entendo o que o Senhor está falando, mas para mim não dá. Porque a quilometragem que eu tenho corrida já, a idade que eu já estou, as coisas que eu já fiz, tudo que eu já impregnei de tradição na minha vida, para mim não dá para virar mais, entendeu? Eu já sou, nasci assim, cresci assim, você sempre assim, não tem como mudar. Só se eu voltasse para a barriga da minha mãe. E eu sei que isso não é possível, né? Ele sabia que isso não é possível. Ele sabe que Jesus não está falando sobre isso. Por isso que Jesus declara no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, não é simplesmente uma experiência humana de compreensão, de decisão, de esforço, mas é uma experiência espiritual, onde Deus nos regenera e nem sabemos explicar como é que nos foi dada essa vida. A gente não sabe. De acordo com a tradução da NVI, Jesus disse, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas você não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, diz o verso 8. A gente não sabe. Mas de repente você olha e fala, minha vida foi transformada. Como? Deus fez. Porque em mim há uma incapacidade de fazer isso. Não é fruto de argumentação, de compreensão, de esforço. Não é porque alguém me convenceu por A mais B. Não é uma questão matemática, não é engenharia intelectual. Mas é um nascimento espiritual. E por isso que Nicodemos pergunta, versículo 9, como pode ser isso? Como é possível? Tamanha transformação que abrange a mente, o coração, o comportamento. Como é possível? E se você for sincero, se você olhar para trás, você vai dizer a mesma coisa que Nicodemos está dizendo. Como pode ser isso? Há anos atrás eu não pensava assim. Eu não sentia assim. Eu não fazia assim. E por que agora eu faço assim? O que mudou em mim? Talvez você está aqui, está em casa, você falava mal de crente, zombava de pastor, zoava com todo mundo, vai lá, bobão, com a Bíblia, vai do braço para a igreja, vai lá dar dinheiro para o pastor. E agora você é apaixonado por isso, você não falta nunca, você quer servir, você quer fazer as coisas. O que aconteceu? Como pode ser isso? Pode quando Deus vem e regenera a gente. Amém? Isso é nascer de novo. Você não nasceu porque você quis. Você nasceu porque a tua mãe te pariu, né? Como a gente fala. Você não nasce de novo porque você quer. Você nasce de novo porque Jesus quer. E Ele faz você regenerar. Você precisa só entender isso. Que humanamente nós somos incapazes de operar em nós o que Deus opera. Por isso que não é lavagem cerebral, não é você aprender as coisas direitinho, aí você vai fazer direitinho. Não é isso. É uma obra do Espírito de Deus. É quando Deus vem, invade a nossa vida e diz, vou mudar essa pessoa. Pode ser uma criança, pode ser um velho, como o Nicodemos se autodenominava, pode ser um intelectual, pode ser uma pessoa simples, pode ser alguém que se julga importante, uma pessoa insignificante. Pode ser uma pessoa pobre, uma pessoa rica. Todos precisam nascer de novo. Todos convivem com uma incapacidade humana de salvação própria e carecem de uma intervenção divina. Deus tem que vir
Deus tem que parir a gente, tem que fazer a gente nascer de novo. E é isso que muda a vida da gente. Por isso, nessa manhã, reconheça a sua incapacidade de se salvar. Confia que Deus é quem pode produzir em você confiança, esperança, nova visão, nova compreensão de todas as coisas. Só Deus pode. Se você está tentando por seu próprio esforço, pode parar. Reconheça, Deus, eu sou incapaz, é o Senhor que tem que vir sobre mim e fazer alguma coisa por mim. Porque o ser humano tem uma incapacidade, ele não consegue fazer isto. Por isso que é esforço vão, quando você tem uma pessoa que está na droga, pessoa que está na bebida, pessoa que está cheia de vícios na vida, ela diz assim, eu quero ir para a igreja, mas eu preciso parar com essas coisas. Quando eu parar, eu vou para a igreja. Esforço vão. Porque Deus não espera isso. Não precisa disso. O que Deus quer é que você vá, que essa pessoa vá até Ele. E é Ele que vai operar essas coisas. É Ele que vai mudar essas coisas. É Ele que vai tirando o vazio e vai preenchendo com Ele mesmo. Isso é nascer de novo, é ser regenerado por Deus. É ser lavado, é beber da água viva, né? É beber do vinho santo, como nós cantamos aqui. É entender que Jesus pode nos salvar e só Ele pode nos salvar. E que eu sou incapaz de salvar a mim mesmo. E uma terceira realidade que o texto expõe aqui é a realidade da incredulidade humana. Veja o versículo 14 e 15, diz assim, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Como afirma o Tim Keller, por ele ter morrido, podemos nascer de novo. Por Jesus ter morrido, nós podemos nascer de novo. A nossa incredulidade ela é vencida quando nós olhamos para Jesus na cruz. A morte dele trouxe vida para nós. O que Jesus está fazendo aqui é uma comparação com uma passagem que está lá em Números 21, versículos de 6 a 9. Lá em Números 21, diz que o povo de Israel estava desobedecendo demais a Deus. E Deus, então, irado com o povo, diz que Deus mandou vir cobras, serpentes venenosas. E lembra, o povo vivia em acampamentos, eles estavam peregrinando pelo deserto, eles montavam barracas. Diz que as cobras entravam nessas barracas e picavam o povo. Milhares de pessoas morreram por causa disso. Até um dia em que alguém foi para Moisés e falou assim, Moisés, interceda por nós. Fale para Deus fazer alguma coisa. Porque não para de aparecer essas cobras aqui, tem muita gente morrendo, criança, jovem, adulto, todo mundo morrendo. O que nós vamos fazer? E Moisés então busca a Deus. E diz que o Senhor diz a Moisés, faça uma serpente de bronze e coloca ela numa haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Olha que história interessante, né? Diz que Deus orienta Moisés, no meio do acampamento você põe lá uma haste, coloca uma serpente de bronze lá. A pessoa foi picada, se ela olhar para aquela serpente lá, ela vai viver, ela não vai morrer. Você diz assim, mas que coisa boba, besta. É, boba, besta, isso é questão de fé. Porque muita gente ia pensar como nós estamos pensando. Você acha que se eu olhar para aquela serpente de bronze eu vou viver? Ou nada, eu vou procurar o Butantan. Eu vou dar um jeito, de tomar um soro, alguma coisa, um remédio, alguma solução. Vou confiar que se eu olhar só para aquilo lá, vai resolver. Mas aí estava a questão de fé. E é isso que Jesus está comparando. Ele está dizendo, Jesus na cruz é a serpente erguida no meio do acampamento. Quem olhar para ele vai viver. Todos que olharem para ele vai viver. Nós somos picados pela serpente do pecado. Somente quando a gente olha para Jesus na cruz, é que nós somos curados e nós voltamos a viver. Nós fomos machucados pelo pecado. E o que Deus quer é um exercício de fé. A incredulidade precisa ser vencida. E ela é vencida como? Por um ato de fé. Nascer de novo é reconhecer que o pecado é uma picada mortal. E olhar para Jesus é a cura
que nós estamos precisando. Simples demais, não é? É só isso. Eu não preciso prometer nada, eu não preciso fazer nenhum tipo de caminhada heróica para que eu possa alcançar o favor de Deus. Eu não preciso mutilar meu próprio corpo. Eu não preciso pagar nada. Eu não preciso sequer dizer assim, mas agora eu vou frequentar a igreja todo domingo. Não precisa. Isso deveria ser algo como gratidão que você tem, reconhecimento que Deus fez por você. Ah, vou dar o dízimo na igreja agora. Não, eu vou. Não precisa, Deus não quer o seu dinheiro. Se você fizer isso, você faz por gratidão, porque você reconhece o que Ele fez por você. Mas não faça pensando que com isso Deus vai te achar mais bonitinho, mais cheiroso, e vai te levar para o céu e botar na fila da frente. Isso não vai acontecer. Porque não é isso que nos salva. O que nos salva é quando nós olhamos para Jesus e entendemos, Ele é a cura. Eu fui picado por uma serpente. Eu mereço morrer. Do jeito que eu vou para o inferno. Mas se eu olhar para essa cruz, eu tenho cura. Eu vou viver. O Charles Spurgeon, ele escreveu: a regeneração não é a reforma do homem velho, mas a criação de um homem novo. Por isso Jesus falou, importa nascer de novo. Nascer de novo não é vida melhorada, é vida nova. Não é só apreciar Deus, é se relacionar com Deus. Não é só uma compreensão humana, é transformação divina. Não é sobre ajustar a velha natureza, mas receber uma nova natureza dada por Deus. Se você ainda não encontrou Jesus, vai encontrá-lo. Vai ter um encontro com Ele. Faz que nem Nicodemo, vai à noite. Vai buscar Jesus. Vai conversar com Ele. E se você já o encontrou, agradeça por esse encontro bendito. É por meio desse encontro que você vence a sua insuficiência, que você vence a sua incapacidade, que você vence a sua incredulidade. O que eu e você fazemos é insuficiente para nos salvar. Por isso, Cristo fez por nós algo suficiente. Ele é suficiente. Nós não temos capacidade de mudar nós mesmos. Quanto mais mudar o nosso destino. Por isso nós precisamos de Jesus. A fé no Cristo morto, que traz vida nova para nós. Nós temos que vencer a incredulidade. Somente crendo naquele que é suficiente, que nós entendemos o quão insuficiente nós somos, o quão incapazes nós somos, quão incrédulos nós somos. Mas quando você olha para Jesus na cruz, você pensa, eu tenho tudo o que eu preciso ali. Meu esforço não vale, aquilo que eu tenho de poder, de suficiência não vale para nada. A minha fé é pequena, como disse alguém uma vez para Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Mas se eu olhar para a cruz, eu tenho tudo o que eu preciso. E aí Jesus vem e nos faz nascer de novo. E aí nós experimentamos essa criação de um novo homem. Deus não quer melhorar a sua vida. Deus quer transformar você. Isso é muito diferente. Talvez nós estamos buscando a Deus porque nós queremos melhorar a vida. Mas o que Deus está querendo é levar para o céu, te levar para a vida eterna com Ele. E por isso Ele precisa transformar você. Só entra no reino dos céus quem nascer de novo. Homens velhos, mulheres velhas, nesse sentido espiritual, não entram no reino dos céus. Só entram pessoas renovadas. E só é renovada aquela pessoa que Deus se apossou dela, transformou essa pessoa, e a pessoa entende, não é suficiência minha, não é capacidade minha, até fé me falta. Mas quando eu olho, eu vejo que Deus transformou minha vida. Eu não sei nem explicar. E por isso, tudo que eu faço é por gratidão a Ele. Eu não preciso fazer nada para encantar Deus, para conquistar o favor de Deus. Mas eu faço porque eu já tenho esse favor. E eu nem merecia. Nem sei como eu cheguei lá. Mas eu só sei que em algum momento Deus foi lá e virou minha vida. Amém?